Cancelei. Era só isso? Tem que, tem que marcar meu ponto. Bater o ponto. Pode ir. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Ofereceu para satisfazer o Criador, ele morreu. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer. Boa noite, pessoal. Olá, meus irmãos, como vão? Vamos iniciar então o nosso estudo dessa noite,
Que Deus abençoe sua vida, o seu lar, os seus planos. Vamos iniciar aí, orando, pedindo a graça de Deus. Até aqui o Senhor nos tem sustentado. Apesar de estarmos vivendo toda essa pandemia, essa loucura, muitos irmãos nossos, partiram, muitos estão tristes, mas nós devemos continuar sempre firmes, aguardando o nosso Senhor com fé, com esperança, crendo que as coisas vão melhorar e pregando a palavra do Senhor. Pregando, aprendendo, ok? Que Deus abençoe então o seu lar, sua vida. Boa noite a todos vocês. A Adriana, ao Paulo, o Paulinho que está conosco também, a Marizene, a Marcelene, nossa irmã Miriam, a Joana, o Zé Carlos. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e de todos os irmãos que estão nos acompanhando. Alguns acompanham e acabam não comentando, né? Colocando seu boa noite, cumprimentando, não faz mal. Mas que Deus abençoe igualmente o seu lar, sua vida, te dê força e continuemos assim, firmes e abundantes na obra do Senhor. Tá bom? Que a graça de Deus alcance o seu lar. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, nós te louvamos, te adoramos na beleza da tua santidade. Te agradecemos a oportunidade, ó Deus, de mais uma vez nos reunir como teu povo, como filhos teus, buscando a tua presença, buscando, ó Deus, a sabedoria na tua palavra, o entendimento na tua palavra, e desde já louvando, ó Deus, ao Senhor, por todos os benefícios que o Senhor nos tem assistido, por tua proteção, pelo teu cuidado, pelo teu amor, ó Deus, continua conosco, assim, nos abençoando, nos guardando e também, ó Deus, consolando a vida daqueles que perderam seus entes queridos, consolando as famílias que tiveram baixas, ó Deus, porque nós temos visto muitos queridos irmãos partindo, ó Deus, ainda tão precocemente para nós. Sabemos que o Senhor sabe todas as coisas e que todos nós temos um tempo definido para o Senhor. Mas lamentamos, ó Deus, essas perdas, lamentamos, ó Deus, essas famílias que estão sofrendo, mas cremos que essas pessoas que morrem no Senhor estão num lugar melhor, agora já desfrutando, ó Deus, da glória, da tua graça, de todos os benefícios trazidos pela obra de Cristo em suas vidas. Ó Deus, aceita a nossa oração, portanto, seja conosco, abre os nossos olhos, nossos entendimentos, o nosso coração, para ouvir, ó Deus, e viver a tua palavra. Nós oramos assim, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Vamos lá, então. A apostila continua a mesma da semana passada, que eu mandei nos grupos aí, mulheres que oram, né? Se alguém que não está no grupo precisar da apostila, por favor, me envie uma mensagem, que assim que puder nós mandamos a apostila. E também, se houver algum comentário, alguma dúvida, por favor, nos envie aqui no chat, né, nos comentários, ou mesmo no nosso WhatsApp, que a maioria já conhece, que é o 945996313. Né, o prefixo é 11 porque nós estamos em São Paulo. Tá bom? E nós vamos tirando as dúvidas. Se precisar de oração também, peça oração. Fique à vontade. Aqui nós somos uma grande família e estamos juntos para o que der, para o que precisar. Tá bom, irmãos? Estamos orando também pela vida do nosso irmão Alaerte, né? Deus tem um propósito, temos certeza, na sua vida, o irmão querido, né? Deus está operando na sua vida e já tratando do nosso irmão. Vamos lá. Vamos à nossa apostila. Deixa eu abrir ela aqui. Nós paramos na segunda sessão, irmãos. Então nós estamos
da terra, sobre Satanás e a besta e o falso profeta. Então, são como 7, né, 7 perspectivas dessa história, da história da redenção do povo de Deus. Nós demos a primeira perspectiva, apenas um panorama, uma visão rápida, né, sobre o que acontece na primeira sessão, não é? Que envolve principalmente as 7 cartas às igrejas do Apocalipse. E agora nós vamos partir então para a segunda sessão. Depois que nós tivermos o panorama do Apocalipse, é que nós vamos começar a estudar mesmo o Apocalipse, tá certo? Nós estamos apenas no preparo, vamos dizer assim, para o estudo. Estamos nos preparando, né? Para compreender a carta, para observar a carta e tirar ensinos dali da carta ao Apocalipse, tá bom? Alguns chamam de livro, outros chamam de carta. É uma carta porque ela era circular, né? Ela passava pelas igrejas nesse sentido, mas pode ser chamado de livro também, não tem problema, tá bom? Então vamos à segunda sessão, que encontra-se na página 5 da apostila. Segunda sessão, a visão do céu e dos selos. Essa sessão, a primeira sessão foi do capítulo 1 até o final do capítulo 3 do Apocalipse, e a segunda sessão vai do capítulo 4, né, até o capítulo 7 e o verso 17 aqui. Vamos lá, voltar. Então, capítulo 4 do Apocalipse até o 7:17, que é o último versículo do capítulo 7. Tá certo? Então vamos lá. Está escrito assim em nossa apostila. Observe que essa sessão também cobre toda a dispensação. Que dispensação é essa? Né? Desde a primeira vinda de Cristo, que é o Novo Testamento, até o final do Novo Testamento, Apocalipse, que é quando Cristo volta, né, para fazer o juízo sobre a terra. Então, essa sessão, como todas as outras, ela cobre toda essa dispensação, da primeira à segunda vinda de Cristo. Falamos aqui na apostila. Cada sessão possui suas características peculiares. Não é que elas são idênticas, certo? Elas são perspectivas da mesma história, mas contado de forma diferente. Como é que eu posso ilustrar para vocês? Né? São perspectivas, são desenhos. Imagina você chamar 7 pessoas para desenhar a mesma coisa. E você espalha essas pessoas circularmente ou em semicírculo, vendo esse objeto, e eles vão desenhar. Então cada um vai desenhar conforme uma perspectiva, correto? Mas é o desenho do mesmo objeto. Então, em suma, mais ou menos é isso, para a gente entender. Né? É lógico que cada desenho vai ter uma peculiaridade. Né? Então, isso vai acontecer. Por isso que muitas vezes as pessoas pensam que o Apocalipse é um livro sequencial, cronológico. Não é. Não é, tá certo? Então, ele é dividido em 7 sessões. Né? Já vimos aí que o número 7 tem um objetivo especial no Apocalipse. Né? O Apocalipse é cheio de símbolos e o 7 significa perfeição, né? E algo completo, uma completude. Então, o número 7 vai aparecer várias vezes no Apocalipse, inclusive em 7 sessões. Cada sessão possui a sua característica peculiar. Por isso, chamamos de paralelismo progressivo. Por quê? Porque tem uma sessão que ela vai do começo ao final, né, da dispensação lá, mas há histórias que ela para. E na outra sessão, essa história vai evoluir um pouco mais. Ela vai ser mais desenvolvida. Né? De forma que nós temos uma história contada de uma forma, e ali na próxima sessão nós temos a mesma história contada de outra forma, mas que essa outra forma acaba lançando luz sobre a forma anterior. Né? Ela conta detalhes a mais que não foi contado ainda na parte... na antiga sessão, tá certo? Então nós chamamos isso de paralelismo progressivo. Paralelismo progressivo. Enquanto a primeira sessão focou mais a Jesus como quem está no meio da igreja, cuida e retribui segundo as obras de cada um,
Observe que na segunda sessão é descrito mais a questão da adoração, ao que está assentado no trono e ao Cordeiro. Então perceba, Jesus primeiro foi apresentado na primeira sessão como alguém que está cuidando da igreja, que tem a igreja nas suas mãos. E agora na segunda sessão, no capítulo 4 até o capítulo 7, ele vai ser apresentado como alguém digno de adoração, que está sentado no trono, portanto ele reina. Tá vendo como está acrescentando, está progredindo o conhecimento acerca do Cordeiro, acerca de Jesus? Você percebe isso? Então é isso que precisa ser visto quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, tá certo? Nós temos que ver esses lances e esses relances, né, das histórias sobre cada personagem. Isso não acontece só com Jesus, isso acontece com a igreja, isso acontece... A igreja, de certa forma, é um personagem do Apocalipse, certo? Retratada às vezes como noiva, né? Retratadas às vezes como a Nova Jerusalém, né? Isso acontece com a besta, isso acontece com Satanás. Então, nenhuma sessão é falado a respeito desses personagens e em outra sessão é dado mais informações sobre esse personagem. Então é um paralelo, é a mesma história paralela, mas de forma progressiva. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu leio o Apocalipse, mais eu vou me inteirar sobre as características desse personagem, ou daquele personagem. Ok? Tá bom? Bom, então, enquanto a primeira sessão ela vai observar Jesus, aquele que cuida da igreja, né? Aquele que tem a igreja na mão, nessa outra sessão, vai aparecer ele sentado num trono, né? E ele recebendo a adoração nesse trono. Ou seja, revelando que Jesus, aquele que cuida da igreja, ele também é Deus, certo? Porque só Deus é digno de adoração. Tudo parte do trono, né? Outra informação que nós temos na segunda sessão é que tudo o que acontece no mundo está no governo de Deus, está sob o governo de Deus, né? Deus está no trono, ele não está destronado, né? Ele está comandando todas essas coisas. Por mais que sejam difíceis para nós, por mais que sejam até incompreensíveis para nós, mas Deus está no seu trono, tá certo? Então é uma informação dada na segunda sessão. O reverendo Leandro Lima, que é um pastor, um doutor, mestre, aqui entre o trono de César, que subjugava a igreja, e o trono de Deus, que subjugará o trono de César. O trono de César, ele é retratado no livro do Apocalipse como o trono da própria besta, né, de Satanás e da besta, que governa o mundo, né? César, lá, Nero, né, que perseguiu os cristãos, e Domiciano, que mandou prender a João e exilá-lo lá na ilha de Patmos, eles são assim referências para o povo que está sendo perseguido, como, né, as setas de Satanás, os instrumentos de Satanás e o próprio Satanás. E eles estão sentados num trono. E qual que é a perspectiva, muitas vezes, da igreja? Principalmente a igreja que não tem conhecimento. Poxa, o mal está dominando. Poxa, nós vamos morrer todos nós, tudo vai acabar, o diabo vai vencer, né? Porque ele tem poder, ele está no trono. Não, tem um trono muito maior, que é o trono de Deus, que está acima desse trono terreno. Certo? Acima dos governantes terrenos. Então, não esqueça que o livro de Apocalipse é um livro para dar conforto, para dar consolo àqueles que estão desesperados, porque estão sendo perseguidos, né? Mais ou menos aí contextualizando, é o que muitos têm vivido aqui com a pandemia, né? Muitos estão tirando a vida, estão se matando, né? O pessoal está doente emocionalmente, inclusive. Estão perdendo, assim, o controle. Mas por que isso acontece muitas vezes? É porque a pessoa não tem essa perspectiva de que as coisas vão acabar bem, né? Deus está no controle. O apóstolo Paulo fala, quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Nós estamos salvos, tá certo? Então nós não temos o que temer.
Então, o que está sendo passado para João ali na segunda sessão é que Deus está no seu trono, acima desse trono que está os líderes, os imperadores romanos, naquele momento em que o povo, os judeus e os cristãos também estão sendo perseguidos, né? Principalmente os cristãos aí já, porque nós estamos por volta do ano 96, né? Quando o livro está sendo escrito, né? Então, perceba, esse livro foi escrito para consolar a igreja, para dar ânimo à igreja, tá certo? Não perca essa perspectiva, né? Muitas pessoas, ao lerem o livro do Apocalipse, acabam se desesperando de verem tanta coisa que não compreendem. Mas o livro, pelo contrário, ele foi escrito para trazer esperança. Tá bom? Então, o reverendo Leandro Lima, ele traz essa perspectiva, de que a perspectiva, né, e a comparação entre o trono de Deus, o trono do Cordeiro e o trono de César, né? O trono de César. A visão é espiritual e se dá no céu. Veja lá, né? Apocalipse capítulo 4, verso 1 e 2. Olha o que diz aí. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Né? E aí, esse que está sentado no trono é o próprio Deus, né? E o Cordeiro também, que ele vai ver sentado no trono. Ele vai ver, inclusive, vários tronos no céu, né? No decorrer do livro. O Cordeiro é digno de ser adorado, como foi adorado o que está sentado no trono. Então, aqui na segunda sessão, nós temos assim uma revelação de que Cristo, ele é Deus. Ele é digno de adoração da mesma forma que Deus, né? O Pai é digno de adoração. Então, aqui, assim, tirando um recorte, vamos dizer assim, se a gente quisesse fazer uma defesa sobre o cristianismo que adora Jesus como Deus, que crê na Trindade, nós temos aqui material para refutar as testemunhas de Jeová, né? Que não creem que Jesus Cristo é Deus e que dizem que nós somos idólatras, porque nós adoramos a Jesus Cristo, né? Nós somos acusados de sermos idólatras pelos testemunhos de Jeová. Mas aqui nós vemos claramente no estudo do Apocalipse que Jesus Cristo é adorado. E não tem nenhum problema dele ser adorado. Vamos ler lá? Apocalipse 4, verso 10 a 11. E depois o próprio capítulo 5, verso 12 a 13. Vamos lá. Olha lá. Apocalipse 4, 10 a 11. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso. Ok? Eles estão vendo Deus no trono. Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. E continua a revelação, né? Aí no capítulo 5, verso 12 a 13, abre aí sua Bíblia, vai dizer assim. Ele continua ainda, né? Tendo a sua visão lá no céu. Verso 11, vamos ler o 11 também. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares. Tá vendo? Tem vários tronos no céu, né? Proclamando em grande voz, agora não é mais Deus Pai, eles estão adorando agora ao Filho. Olha lá, verso 12. Proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. A glória só pode ser dada a Deus, mas como o Cordeiro está podendo receber glória? Porque justamente ele é Deus como Deus é. Tá certo? Verso 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro.
Olha lá o Cordeiro. Ou seja, eles estão adorando a Deus e a Jesus Cristo. Seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam amém. Certo? Os quatro seres viventes não são dignos de louvor, de glória. Só quem é digno de glória é o Pai e o Filho. É Deus e o Cordeiro. Né? E os quatro seres viventes respondiam amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Né? Então, vejam, ele vai ver tronos, vai ver seres celestiais, né, que adoram a Deus e o Cordeiro. Né? Então, nós vemos aí que tudo isso é revelado na segunda sessão, ou seja, esse livro selado. E então, Jesus Cristo, né, aquele que foi morto e com seu sangue comprou para Deus todos que procedem de todas as tribos, povos, nações, né? O anjo vai falar para João: não se desespere, porque o Cordeiro vai abrir o livro e vai abrir os selos. No desvendar dessa revelação do livro de Apocalipse. É só Jesus Cristo que tem essa condição de abrir, né? É ele que vai abrir. Nós vamos estudar isso posteriormente. Bom, do trono flui o destino das pessoas através dos selos, tanto dos que serão condenados, certo? Os selos vai trazer o destino, Jesus vai trazer o juízo. Ele traz o juízo, né? Ele vai trazer o juízo e a justiça, inclusive. Juízo para aqueles que serão condenados e justiça para os que serão salvos. Correto? É o Cordeiro que vai trazer isso nos selos. Vamos ver lá. Apocalipse 6, 16 a 17. Diz assim. Então ele está abrindo o selo, certo? Aqui já é o sexto selo. É a abertura do sexto selo que nós vamos ler. Versículo 16 e 17 do capítulo 6 de Apocalipse. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Então quem que vai trazer a ira de Deus? A ira de Deus, mas quem traz? É Jesus, porque ele é o juiz da terra. Porque chegou o grande dia da ira deles. Perceba que a ira é dos dois, porque os dois são Deus. Tá certo? E quem é que pode suster-se, né? Então é isso que João vai ver lá, né? Então, aí tá mostrando que esse selo, a abertura desse selo, do sexto selo, representa a ira de Deus caindo sobre os condenados, aqueles que não se achegaram a Deus através de Jesus Cristo. Né? Mas e quanto aos que serão salvos? Apocalipse 7, 16 a 17. Então, diz assim, o 16 e 17. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então percebe? Essa segunda sessão está trazendo o julgamento dos que serão condenados e a justiça de Deus sobre aqueles que serão justificados ou que já são justificados no sangue do Cordeiro. Os selos, então, funcionam como sumários da vida. Né? Eles selam o destino, né? Na verdade, abre, né? Porque ele está abrindo o selo. Ele revela o destino do que vai acontecer
pessoas, né? Do que aconteceu, acontece e acontecerá em relação aos salvos e aos não salvos também. Na segunda sessão, no entanto, são abertos apenas 6 selos. O 7º selo só será aberto na terceira sessão, o que dará ensejo para 7 trombetas. O que é que tem no 7º selo? 7 trombetas, né? Então, a gente vê o começo de uma nova sessão que vai contar a mesma história, só que agora são 7 trombetas, né? São 7 trombetas contadas sob uma perspectiva diferente. É a mesma história. Tá certo, pessoal? Então nós vamos à terceira sessão. Antes eu vou ver aqui no nosso grupo se tem alguma pergunta, se tem alguma dúvida. Chegou mais um pessoal aqui, que legal. Boa noite, presbítero Toninho. Deus abençoe você e sua casa. A Lu. Boa noite, Lu. Os meninos estão bem? Deus abençoe. Boa noite, Gláucia. Presbítero Ricardo, Beth, boa noite. Deus abençoe. Vamos lá? Vamos lá? Nenhuma dúvida ainda? Se tiver alguma coisa assim que os irmãos não estão muito entendendo, faça uma pergunta aí, tá bom? A gente tenta responder. Então vamos lá, vamos para a terceira sessão do Apocalipse. Vamos lá. Então, explicada a segunda sessão. Lembrando que é só um panorama, tá, gente? A gente não entrou ainda no estudo da carta. Nós estamos dando um panorama para poder nos preparar, então, para começar a compreender a carta. Tá certo? O Apocalipse é dividido em 7 sessões. A terceira sessão, então, vai do capítulo 8, né? Acabou o capítulo 7, a segunda sessão. A terceira sessão são as 7 trombetas, nós nomeamos assim, né? Esses nomes variam, tá? Das 7 sessões. Né? Dependendo de que livro você se alimenta e você busca suas fontes, esses nomes das sessões eles podem variar. É o resumo daquela sessão. Mas a terceira sessão vai revelar as 7 trombetas, o que tem nessas 7 trombetas. Começa no capítulo 8 e termina no capítulo 11, né? Vai abordar esses capítulos aí, a terceira sessão das 7 trombetas. Lembrando que o 7º selo ficou para ser revelado na terceira sessão. Então, o último dos selos abertos revela 7 anjos com 7 trombetas. O toque das 4 primeiras trombetas parecem revelar, né? Parecem revelar desastres naturais e das 3 últimas, eventos relacionados à humanidade, catástrofes, né? Mais mortandade, vamos dizer assim, que afetam mais o homem em si. Todos são terríveis, né? Então, assim, de uma maneira geral, essa terceira sessão vai focar mais sobre o juízo, né? O que vai acontecer. Embora, sempre lembrando, as sessões, de certa maneira, elas trazem desde a vinda de Cristo até a sua volta. Conta essa história, né? Sua mente precisa estar treinada para você enxergar essas coisas nas sessões. Mas cada uma delas focam sobre uma parte, né, especial dessa história, que é a história da redenção, desde a vinda de Cristo até o seu retorno. A terceira sessão, ela está focando sobre o juízo, a parte do juízo, né? Então, para quem quer saber o que vai acontecer mais no futuro, é uma sessão assim específica que vai falar mais sobre ainda o que não aconteceu. Embora ela vá tratar também sobre a história da igreja, do que já aconteceu. Nós vamos detalhar isso, vamos nos aprofundar mais nisso quando a gente estudar, né, o Apocalipse mesmo, os versículos lá. Então vamos lá. No entanto, não se sabe ao certo se as trombetas revelam os desastres e desgraças ao longo de todo o tempo da humanidade ou mais especificamente no período próximo à volta de Cristo. Por quê? Quando a gente trata de profecia, lembram-se quando a gente estava estudando escatologia, a gente falou que a profecia ela tem um sentido histórico local, né? Então, local e temporal, né? Então, muitas vezes a profecia acontecia na época do profeta, ou pelo menos uma parte dessa profecia
ocorria na época que o profeta fazia isso, poucos dias depois, ou poucas semanas, ou poucos meses, ou poucos anos. Mas acontecia na época do profeta estar vivo ainda ali, das pessoas estarem vivas. Mas há um aspecto das profecias, ou que elas se repetem, certo? Ao longo da história da humanidade, ou ela vai acontecer lá próximo da volta de Cristo. Tá certo? Então, algumas profecias aí reveladas sobre nas 7 trombetas, elas estão espalhadas, vamos dizer assim, pela história. Mas, de maneira mais incisiva, ela vai acontecer, ainda não aconteceu, vai acontecer na volta de Cristo. Tá certo? Então, a gente não sabe, quando estuda, a gente tem que ter humildade de estudar o livro do Apocalipse e falar assim, não, isso aqui já aconteceu. Como algumas pessoas interpretam errada, né? Até pessoas que se aventuram a dizer assim, não, né? Dia 30 agora